Nesse segundo bloco do Sport 10, a gente continua com o Dr. Gilson Shinzato, só que dessa vez ele vai falar um pouquinho dos cuidados com os atletas Masters e também de toda a recuperação muscular, todos os cuidados com o corpo, é muito bacana aí. Então você que é atleta, fica ligadinho que você vai gostar muito do que você vai ouvir. Essa live aí que teve a coordenação, a direção aí do Sensei Calazans Camargo. Vale a pena você conferir e aproveitar agora no Sport 10. Temos muitos masters, atletas da nossa época aí que fizeram faculdade e tal, construíram família, deixaram de participar, depois voltaram. Hoje o veterano é muito forte no judô, né? E Sim. As pessoas às vezes passam um pouquinho do limite. Quais são as necessidades? O que você recomendaria à pessoa da prevenção, o alívio das dores decorrente da prática esportiva? O que ele pode fazer? O que você recomenda para esses atletas? Vamos dizer, uma prevenção para as dores, né? Ok. Todos os atletas, mas principalmente os atletas master, eles precisam ser protegidos dos fatores que aumentam o risco de lesão e que perpetuam, que mantêm essas lesões ou essas contraturas, né, esses desequilíbrios musculares. É claro que o descondicionamento físico, o desequilíbrio muscular, a fraqueza muscular são os primeiros fatores a serem corrigidos, né? Então, fortalecer os grupos centrais do corpo, né, o core, o abdômen, a musculatura paravertebral, corrigir as retrações musculares de anos de trabalho sentado, né, de retrações dos músculos posteriores da coxa, dos músculos flexores do quadril. Então, evitar esses desequilíbrios mecânicos. Mas tem também condições que os masters estão propensos a mais lesões que são relacionadas a doenças metabólicas, a uso de medicamento. Nós aprendemos nesses anos todos, com o tratamento de ondas de choque, que muitos remédios provocam lesões musculares, os remédios para baixar colesterol, essas estatinas, que depois de uma certa idade muita gente toma, é necessário tomar estatina porque não consegue baixar o colesterol só com a dieta. E esses medicamentos, eles esgotam uma substância muito importante nos músculos, a chamada coenzima Q10, que pode ser suplementada, né? Sem essa substância, os músculos travam da cãibra, da fadiga, da contratura muscular prolongada. Então, nos masters tem que ser visto esse aspecto e outras substâncias que podem causar lesões de tendões até, antibióticos, da família dos fluoxacinos, das quinolonas, que causam lesões crônicas de tendão, rupturas de tendão. Falta de vitamina D, está muito em discussão na Covid, mas falta de vitamina D, de modo geral, é muito prevalente na nossa população. Nós não temos exposição suficiente ao sol e os níveis baixos de vitamina D, eles aumentam a incidência de inflamação na área óssea, na área medular, na área intraóssea. Então, muitas vezes a pessoa acha que está só com uma tendinite, uma fascite. Quando nós examinamos aqui com o aparelho, existem áreas de inflamação dentro do osso, na área esponjosa, na área medular óssea, que ficam perpetuando o processo. Isso depende muito de uma boa vitamina D para curar também. Tá? Então, esses são fatores importantes nos masters, né? E, é claro, né, professor Cláudio, aí toda a orientação profissional dos profissionais de educação física, fazer uma progressão cuidadosa para o atleta voltar ao esporte. Ele tem na mente aquele gesto esportivo de alto nível que ele praticava quando jovem, mas o corpo não é mais o mesmo, ele precisa se readaptar ao esqueleto no estado atual, né? E o condicionamento cardiorrespiratório, ele vem muito rápido, ele vem em 3 meses, né? Melhora a parte de frequência cardíaca, condicionamento, mas o esqueleto é lento, né? Os tendões, os ossos, os músculos, eles às vezes levam um ano inteiro para se adaptar. Então a gente tem que ter paciência no retorno à atividade, principalmente para o master, porque o cérebro dele vai enganá-lo, né? Eu consigo fazer aquilo. Eu tenho o esquema mental, mas às vezes o corpo não vai suportar naquele momento. Acho que isso é importante. Acaba passando do limite, né? Sim. Então, aquela situação do atleta de semana que vai jogar uma bola e acaba extrapolando. Nós somos muito competitivos, né? O judoca master tem isso, ele volta num treino na academia, volta e acaba, às vezes é treino de master mesmo, mas ele volta e vê a galera treinando e ele está na cabeça dele o que ele fazia no passado e acaba ultrapassando o sinal amarelo ali, né? Uma dorzinha, continua, onde tem problemas. Eu, por exemplo, tenho muita facilidade, como apliquei muito Timata, minha base alonga Sim. muito, a minha perna de base do Timata que eu aplico de esquerda, e a minha perna Sim. direita, ela tem muita facilidade em romper a musculatura do posterior da coxa. Eu sempre tem ali um rompimento parcial. Muitas vezes eu uso um material ali para dar uma pressão, uma pré-contratura, para dar uma estimulada e segurar um pouco, mas um coxal e tal.
mas eu tenho essa facilidade. Isso é uma coisa que a gente vai levando do passado, a pessoa tem que estar atenta, conhecer os seus limites, alongar bem, aquecer bem, se preparar bem para a atividade. Física também é bastante importante, doutor. Sim. Hoje em dia tem uma área de estudo em lesão musculoesquelética que a gente estava acostumado a pensar só em osso, tendão e músculo, né? Agora tem até um estudo da fáscia. As fáscias são aquelas membranas finas que revestem os músculos, né, que estão entre os músculos e a pele. Até esse tecido está sendo estudado, está sendo treinado, né? Então tem métodos de treinamento que envolvem ganhar novamente a capacidade elástica da fáscia, o sistema viscoelástico, que também acrescenta força ao músculo, força e capacidade de frenagem. Então isso está melhorando. Então tem que detectar essas fraquezas, corrigir, proteger, né? Proteger o atleta, proteger o paciente, o máximo possível para que ele não se machuque na coisa que seria mais benéfica para ele, que é o exercício, né? Não deve voltar para se machucar, né? Esse é o meu pensamento, né? É verdade. E eu particularmente, eu ainda competi até alguns anos atrás no Master, né? Justamente parei em 2015, foi o último campeonato brasileiro que eu participei aqui em São José dos Campos, de veterano de Assembleia, que eu venci o campeonato, mas na última luta, se durasse mais um minuto, eu acho que ia ter um troço no meio da luta, né? Tava já... Os alunos ficaram, não, sensei, vamos participar, se eu não participar, nós não vamos entrar também, não sei o quê, fui eu. Aí a primeira, joguei de pom, a segunda já foi uma luta, e são 3 minutos de luta, Gilson, agora no veterano. Não sei se você tem disputado judô, você não disputou mais, né? 3 minutos, mas não. São 3 minutos que, quando você está ganhando, é interminável. Quando você está perdendo, é flash. Mas eu entrei, ganhei a primeira de pom, a segunda, um adversário forte, fui até o fim da luta e já estava com a língua que parecia uma gravata. Na terceira luta, final com um amigo do judô, lá um grande, bem maior, mais alto que eu acabei ganhando de um contragolpe, mas ele aplicou, eu nem sei, uma reflexo condicionado, deu um contragolpe, deu um chibaré, deu um coachigari, pá, joguei de bom, mas se durasse mais um minuto, eu prometi para mim mesmo que eu não entraria mais sem estar condicionado, que eu, na minha participação esportiva, eu me machuquei muito pouco, porque eu tive uma carreira muito longa, disputei na categoria normal de sênior até 38 anos, fui terceiro lugar nos Jogos Abertos por São José, terceiro lugar nos Jogos Abertos, a competição de física com 38 anos de idade. E competi muito pela equipe de São José e os campeonatos. Mas eu sempre me condicionei muito bem fisicamente. Às vezes que eu me machuquei é quando eu não estava bem fisicamente. Então, a preparação física bem feita, com profissionais credenciados, você tem um programa correto de preparação física, sempre, como você disse aqui, numa progressão, se preparando com uma ciência, com uma orientação profissional, realmente é bastante importante para prevenir as lesões. Com relação aos tratamentos, né? E aquelas dores crônicas, pessoas que têm lombalgias crônicas, os atletas costumam ter sempre as lombalgias, né? Os judocas principalmente, em várias modalidades, essas dores crônicas, quais são os tratamentos? Normalmente a pessoa ela tem que estar fazendo com uma certa regularidade alguns tratamentos ou ela tem condição de se livrar disso com o tratamento adequado? As pessoas que não têm grandes problemas inflamatórios, que não têm inflamação dos ligamentos ali da bacia, sacroiliacos, que são mais desequilíbrios musculares, professor Cláudio, elas conseguem sair do ciclo de dor fazendo o fortalecimento, o reequilíbrio muscular, né? Não pode deixar alguma coisa inflamada crônica. Se uma dor não vai embora nunca, tem algum tecido inflamado, geralmente, mesmo ali embaixo daquela região de contratura muscular, né? Isso que eu aprendi bastante com esse sistema de ondas de choque. Temos também, eu trabalho ainda muitos anos com um sistema computadorizado de medida de força muscular, chama dinamometria isocinética. Os aparelhos têm nomes conhecidos como Cybex e Biodex, né? E o dinamômetro, nós temos lá no Hospital das Clínicas até um dinamômetro de coluna, de tronco. Eu fiz o meu mestrado com essa avaliação, né? E o que a gente aprendeu é que a pessoa com dor lombar crônica, então pode perder até metade da força. Imagina você ter só 50% da força dos seus músculos lombares em relação ao seu estado prévio. É óbvio que aquela musculatura ela vai travar com mais facilidade, você fica desprotegido na parte óssea, parte ligamentar, então aquilo não sara, fica perpetuando. Sabendo já desse resultado nesse dinamômetro, mesmo que nós não consigamos fazer, que não tem esse aparelho disponível em todos os lugares,
uma prioridade no tratamento de dor lombar é o fortalecimento lombar. Antigamente, na nossa época, todo mundo só fazia o fortalecimento abdominal, né, professor Cláudio? Era só abdominal e alongar a lombar. Agora não. Fortalecimento lombar é muito importante, sim. Também, além do alongamento, né? E isso também para as outras regiões. Existem 3 regiões do corpo onde o organismo ele desliga grupos musculares para defender e acaba atrapalhando a reabilitação. Uma delas é a lombar, que nós falamos. A segunda é o quadríceps no joelho. Qualquer processo inflamatório no joelho desliga, tem uma inibição reflexa violenta do quadríceps, ele vai embora, ele atrofia violentamente, difícil de recuperar e desprotege o joelho. E no ombro, os rotadores externos do ombro, que são os músculos que protegem o manguito rotador, que trazem a cabeça do músculo para a posição correta, para não ter aquela síndrome do impacto do jogador de tênis, de vôlei, de arremessador, né, do judoca também. E, então nós temos que priorizar o fortalecimento desses músculos que protegem as articulações, paravertebral lombar, rotador externo de ombro e o quadríceps, né? Isso a gente aprendeu com esse aparelho dinamômetro. Obrigado por participar conosco aqui. Tenho certeza que essa live elucidou muitos assuntos, uma temática muito bacana. E quem nos acompanha, nós vamos multiplicar essa live nas redes sociais, vai ser premiado assistindo essa sua, toda essa preleção, tudo isso que você falou para a gente aqui, que você trouxe. Muito obrigado, professor. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Eu quero agradecer a cidade pelo carinho que tem e o reconhecimento que tem com a nossa família. Agradecemos muito e somos muito felizes de poder retribuir à comunidade de São José dos Campos.